Olá pessoal, conforme a gente tinha combinado, nós faríamos uma revisão de conteúdo, né, para essa nossa avaliação e, de maneira geral, o que nós temos assim como temática é transição do feudalismo para o capitalismo, as características gerais do Estado moderno e reforma protestante. Então esses são os três temas que diretamente permeiam a nossa avaliação. Então, reportando-nos ao primeiro tema, feudalismo, capitalismo, a gente está tratando aqui de elementos econômicos, tá? Então, a primeira característica que a gente precisa pensar é que a gente está falando da Idade Média enquanto modelo econômico. A gente não está discutindo aqui a questão religiosa, a questão política da Idade Média, elementos sociais, etc. Não, isso é uma outra discussão. Vocês têm uma disciplina de história medieval e é nessa disciplina que vocês vão fazer essa discussão. Aqui a gente está tentando entender como que o modelo feudal entrou em colapso e, consequentemente, esse modelo deu origem ou possibilitou o surgimento de uma outra estrutura econômica, que é a estrutura capitalista. Então, o modelo feudal, que é um modelo tecnicamente engessado, né, poderíamos usar essa expressão, é um modelo em que você tem uma pequena circulação de mercadorias, uma lógica de produção voltada quase que exclusivamente para o próprio consumo e, consequentemente, uma circulação ínfima de moedas. Então ele é um modelo muito isolado, muito fechado em si mesmo. O dono da terra, vamos usar a palavra dono entre aspas, porque na Idade Média não havia o conceito de propriedade. Então o senhor feudal, na verdade, ele tinha a posse, ele tinha o domínio sobre a terra, mas ele não era dono da terra como nós temos a concepção de propriedade hoje. Então esse indivíduo que tem o domínio, que tem a posse sobre a terra, para a sua exploração da terra, ele vai utilizar a mão de obra servil. Então o camponês ele é o servo, ele está vinculado à terra. Ele, em troca de proteção e de acesso à terra, ele se submete a um trabalho e paga taxas, paga tributos pela utilização dessa terra. Então esse é um modo de produção servil que se estabelece na Europa durante o período que a gente chama de Idade Média. Então é uma sociedade ruralizada, uma produção voltada para a própria subsistência, pouca circulação de mercadoria e praticamente nenhuma circulação de moedas. Esse modelo começa a entrar em colapso no momento em que a produção aumenta, no momento em que começa-se a produzir mais alimentos. Isso se dá pela utilização do arado de ferro, pelo rodízio de campos, aquele rodízio trienal de campos. Você divide a terra em 3 partes e vai alternando a cada ano uma área de cultivo. Isso permitia que a terra descansasse e, consequentemente, produzisse mais. Técnicas de irrigação, tá? Então tudo isso vai mudando a estrutura da produção na sociedade medieval, permitindo assim um aumento da produção de mercadorias, o que vai consequentemente promover o renascimento comercial. Atrelado a esse movimento econômico, a gente tem outros fatores que é a tríade clássica do final da Baixa Idade Média: a fome, a peste e a guerra. Essas 3 medidas juntas, né, uma crise na produção de alimentos, a Guerra dos 100 Anos e a chamada peste negra, né, a peste bubônica, que hoje nós chamamos de leptospirose, que é uma doença transmitida pelo rato, ela vai eliminar boa parte da população da Europa. Essas pessoas então começam a migrar do campo para a cidade e nós vamos ter aí atrelado ao renascimento comercial também o renascimento urbano. Esses elementos, aos poucos, e aí nós precisamos lembrar que isso vai acontecendo bem lentamente, vão matando aquele modelo de produção feudal, né, um modelo servil, e criando uma nova relação de trabalho, que é o trabalho assalariado,
que está na base do surgimento do capitalismo. Então esses elementos juntos, eles vão desencadear no surgimento do modelo capitalista de produção. Então isso é algo que começa a ser gestado lá no século XIII, XIV, da chamada, ainda da Baixa Idade Média. Bem, essa mudança no comportamento de produção e, consequentemente, uma mudança no comportamento das pessoas, ou seja, se produzia mais, começa a vender, essa necessidade de comércio, ela desencadeia outros elementos, como a necessidade de se produzir moeda, cunhar moeda, regular a emissão de moedas, cobrar impostos, garantir a circulação de mercadorias, garantir a segurança para a circulação dessas mercadorias. Todos esses elementos vão fazer com que a figura do rei, o monarca, que até ali era uma figura muito decorativa, uma figura muito simbólica, simplesmente de elemento de poder, esse rei, que era um rei muito mais simbólico, né, dentro desse ponto de vista, esse rei começa então a assumir um papel, assumir uma postura administrativa, assumir uma postura de gestão. Pois bem, essa gestão real, né, esse novo modelo político que surge na Idade Média, passa a ser chamado de absolutismo. Então, o modelo absolutista, né, o Estado absolutista, né, que está na raiz do Estado moderno, então o Estado absolutista é aquele onde o rei agrega todas as funções de regulação da sociedade. Então, a criação de leis, a regulação dos impostos, a cobrança dos impostos, a garantia de segurança, o sistema prisional, o sistema penal, todos esses elementos da sociedade moderna são gerenciados pela figura do monarca. Por isso que a gente chama de Estado absolutista. O rei assume todas as funções de maneira suprema. Tá? Então, as teorias que remetem a isso são múltiplas. A gente poderia destacar aqui o Maquiavel, o Thomas Hobbes, o Jacques Bossuet. Então esses são nomes clássicos que analisam o pensamento absolutista. Então, com a mudança de um modelo econômico baseado no feudalismo, o modo de produção servil, que dá origem, ou que entra em colapso, dando origem a um modelo de produção capitalista, vai promover conjuntamente a mudança no modelo de gestão política. Então o rei torna-se um rei absolutista. Essa é a matriz, essa é a origem daquilo que nós chamamos de Estado moderno. Então o Estado moderno vai surgir aí. A figura do monarca surge nesse momento. Esse é um momento de muitas mudanças, né, na sociedade europeia. E isso, consequentemente, vai influenciar toda a estrutura do novo mundo que está sendo encontrado, está sendo ocupado, está sendo dominado a partir desse momento. Né? Então, a gente já está aí na virada do século XIV, século XV, né? Até o início do século XVI, a gente tem essas principais transformações na Europa. O capitalismo ganhando peso, né? A divisão do trabalho começa a ser mais acentuada. Então, as corporações de ofício passam a controlar todo o modelo de produção. Isso é uma questão importante para a gente considerar. Quando as cidades começam a crescer e o modelo de produção começa a se tornar um modelo dominado pela burguesia e principalmente sistematizado por essa burguesia, vão surgir, para controle da produção, um negócio que nós chamamos de corporações de ofício ou guildas. Acha-se esse termo também em muitos livros de história. Então, o que eram essas corporações ou guildas? Eram espécies de associações, organizações de trabalhadores que regulavam quem produzia e como era produzido determinado elemento. Então, haviam corporações de sapateiros, de ferreiros, de padeiros, alfaiates e assim sucessivamente. Pedreiros e dentre outras. Então, todas essas corporações serviam, na verdade, para regular o processo de produção, quem entrava nesse modelo de produção e
consequentemente o preço da mercadoria. Tudo isso passava pelas corporações de ofício. Ora, o século XV, século XVI, ele é também um século de mudanças no sentido social. Uma dessas mudanças que a gente precisa destacar aqui é a reforma protestante, né, a reforma religiosa. Tá? Então, nós analisamos a reforma considerando 3 vias de pensamento principais. Tá? A primeira via que a gente discute é o pensamento luterano. Então, o Lutero era um monge agostiniano e que, num determinado momento, ele consegue perceber, identificar uma série de problemas que ele entende naquele momento, né, na Igreja Católica, e ele propõe então uma mudança desses elementos dentro da Igreja. Importa lembrar que o Lutero não foi o primeiro reformista, tá? Existiram outros nomes antes dele, John Wycliffe, por exemplo, que tentaram fazer processos semelhantes àquele que o Lutero fez, só que não tiveram sucesso. O Lutero, então, faz uma proposta de mudança na estrutura da eclesiástica e doutrinária da Igreja. Qual é a grande repercussão disso? Ora, a repercussão do pensamento do Lutero é que a Igreja não entende muito bem as mudanças que o Lutero propunha. Vale lembrar que o Lutero não tinha como perspectiva romper com a Igreja Católica. O intuito do Lutero era um princípio reformista, ele tinha um princípio de mudança na estrutura da Igreja. A Igreja não entende isso muito bem. O Lutero acaba sendo apoiado pelos príncipes alemães, que já tinham um processo de crise de poder com a Igreja Católica, e aí a reforma do Lutero ganha uma dimensão muito grande, apoiado então por esses príncipes. Consequentemente, a Igreja acaba excomungando Lutero, e aí vai surgir então aquilo que a gente poderia chamar de a primeira igreja cristã fora do catolicismo tradicional, que é a Igreja Luterana. Então a linha de pensamento do Lutero é uma linha de reformas na estrutura doutrinária da Igreja, que ao longo do tempo vai promover uma ruptura com a Igreja Católica, e essa ruptura se dá pelo apoio político que o Lutero recebe dos príncipes alemães. Então isso é uma via. Uma segunda via de análise que a gente pode fazer da reforma é a reforma anglicana. Então a reforma anglicana vai acontecer bem depois da reforma do Lutero. Ela está associada a um monarca absolutista, que é o Henrique VIII. O Henrique cria um atrito com a Igreja Católica por uma disputa de poder e de terras, e ele acaba rompendo definitivamente com a Igreja Católica da Inglaterra. Rompido então com a Igreja, o Henrique VIII vai retirar todo o clero católico da Inglaterra e se apropria das terras que a Igreja possuía na Inglaterra. Detalhe: a Igreja Católica era dona de 2/3 da ilha britânica, e o Henrique então se apropria dessa terra, tornando-se naquele momento o principal monarca absolutista da Europa. E aí a Igreja Anglicana passa então a estar submetida à autoridade do rei. Uma terceira linha de pensamento, e nessa a gente analisou alguns desdobramentos, foi a reforma calvinista. Reforma essa analisada de perto por um sociólogo chamado Max Weber, que escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro, Max Weber vai fazer uma análise de que a teoria da predestinação, que é pregada pelo Calvino, ela vai desencadear uma série de conceitos, alguns um tanto quanto enviesados, outros mal entendidos, no próprio modelo político e econômico da época. Qual mudança é essa? Ora, uma das questões que são principais para o pensamento calvinista
no que se refere à teoria religiosa, é a teoria da predestinação. Então, para o Calvino, todo mundo pecou a partir do momento que o Adão e a Eva pecaram e todo mundo está destituído do paraíso eterno. Mas Deus, na sua mais infinita misericórdia, resolveu salvar alguns e esses então são os escolhidos. Mas isso é uma questão muito mais teológica. O que importa para nós, e importa muito para nós, é que o Calvino, a partir da sua construção teológica, ele começa a fazer análises também de cunho social. Uma delas, especificamente, é a valorização do trabalho. Trabalho esse que era considerado algo sofrido, era considerado um castigo lá na Idade Média. O trabalho passa então a ser valorizado pelo Calvino. A cobrança de juros que a Igreja Católica não aceitava, que a Igreja proibia, e proíbe até hoje, para dizer a verdade, o Calvino não via nisso um problema mais sério. A acumulação de capitais, que a Igreja Católica via como algo pecaminoso, ou seja, o rico não entra no reino dos céus, o Calvino via isso de outra maneira. Para o Calvino, se a pessoa é bem-sucedida é porque ela é abençoada por Deus, porque isso faz parte da graça divina, então não há nenhum problema em acumular o capital. Toda essa análise do pensamento calvinista, ela vai influenciar diretamente no fortalecimento do capitalismo, principalmente no século XVI e XVII, nos países que tiveram maior influência do pensamento calvinista. Então, essa é a análise que é feita pelo Max Weber quando ele pega esse momento, né, ele pega a teoria do Calvino, faz uma análise e aí produz esse livro, que é um clássico, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, essa ética da valorização do trabalho, da acumulação, de que tempo é dinheiro, de que não é pecado você acumular, isso vai mudar de maneira substancial o pensamento do homem, né, da burguesia principalmente, da sociedade medieval. Então, para nosso efeito avaliativo, esses 3 pontos são fundamentais para a análise. Transição do feudalismo para o capitalismo, as principais características do Estado moderno, Estado absolutista, e a ética protestante e o espírito do capitalismo. Espero que tenha, de certa maneira, ajudado na revisão, nos estudos de vocês, e espero vocês na nossa próxima avaliação. Valeu!